No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante que gera muita frustração, são os distratos, que é quando a pessoa compra um imóvel e acaba não conseguindo arcar com as prestações e precisa, por uma série de motivos, cancelar o seu contrato, pedir um distrato para a construtora ou até mesmo para o banco em algumas situações. E para nos ajudar nessa discussão aqui, trazer um parecer mais técnico no aspecto jurídico, eu trago o Dr. Bruno Siqueira, que nos ajuda aqui até mesmo nas demandas aqui do canal. Bruno, fica à vontade para se apresentar para o pessoal. Obrigado você, Fabrício. Então, obrigado aí a tua audiência também por estar nos acompanhando em mais um tema super relevante aí para a nossa situação imobiliária no Brasil todo, né? Então, deixa eu me apresentar primeiramente. Meu nome é Bruno Siqueira, eu sou advogado, atuo na área de direito imobiliário. Nós temos escritório com sede no Rio Grande do Sul, mas atendemos o Brasil inteiro aí e contamos aí com a parceria do Fabrício para também dar seguimento aí em algumas demandas que nos chegam. Bom, beleza, Bruno. Obrigado aí pela apresentação. Mais uma vez, por estar aqui com a gente. Não é o primeiro vídeo que nós fazemos, já estamos juntos aí já tem algum tempo. E a primeira pergunta é sobre a lei do arrependimento, que é quando a pessoa assinou um contrato e ela tem 7 dias para solicitar o cancelamento do contrato. Como que funciona isso aí na prática? A gente tem que observar, então, a Lei 13.768 de 2018, uma lei até considerada recente. Ela rege, então, a aplicação nos contratos de compra e venda de imóveis na planta, aprovado após 2018, tá? Essa lei prevê, então, um prazo de arrependimento de até 7 dias a contar da assinatura do contrato. E por que isso? Porque tem relação com os direitos de consumidor que todos nós temos quando adquirimos, então, de uma construtora, de uma incorporadora, um imóvel, tá? Isso aí justifica também a situação do local onde foi assinado. Se você assinou na construtora essa situação, a lei prevê esses 7 dias, mas essa situação dos 7 dias ela foi desenvolvida pelo nosso legislativo para principalmente ter esse prazo de arrependimento da pessoa para não precisar pagar qualquer tipo de multa, tá? E essa situação da multa é outro tema que a gente também vai explorar aqui. Mas o que você precisa ficar ciente é que tem esse prazo de 7 dias, conforme a previsão legal, tá? E, Bruno, aqui a gente está falando de imóveis adquiridos na planta, certo? Para imóveis usados, existe também essa possibilidade de arrependimento? Sim, existe a possibilidade de arrependimento, mas varia de cada caso, tá? E aí tem uma outra situação. Se a gente for observar pelo âmbito do Código de Defesa do Consumidor, a gente tem que ver se esse contrato foi assinado no local onde estava lá o estande de venda da construtora ou se foi assinado de forma remota, online, por telefone. Isso muda a regra do jogo, porque a lei prevê que se não for no local da construtora, na sede dela, na incorporadora, no prédio onde ela funciona, você tem o direito de arrependimento em 7 dias, sim, porque não foi assinado no local onde funciona esse estabelecimento aí, tá? Então, é aplicável também para imóveis que já estão construídos, tá? Então, só para concluir e para que fique claro, em relação à lei que eu mencionei ali, a lei 13.768, essa sim é aplicável apenas para imóveis novos. Imóveis já construídos ou usados, a gente vai ter que se voltar para outro tipo de legislação aí do Código de Defesa do Consumidor. Tá? E em relação, por exemplo, a assinaturas digitais, que pode ser uma dúvida comum, foi assinado de forma digital, também vale os 7 dias, porque não foi presencialmente, tá? E há a possibilidade de ter esse retorno aí para reconsiderar a decisão da compra do imóvel. Agora, a gente fala em distrato, rescisão, cancelamento, a gente estava conversando um pouquinho antes que tem diferença entre cada um deles e cada um vai ter o seu impacto. Como que funciona essas 3 variáveis ali? Sim, com certeza. Temos o conceito, então, do distrato, da rescisão e o cancelamento, tá? Isso tem que ficar claro para você que está pensando em tomar essa decisão aí de se desfazer dessa compra. O que é o distrato? O distrato é uma desistência voluntária antes dessa entrega do imóvel, tá? Não há nenhum tipo de descumprimento
por parte da construtora. Então, ela está fazendo o teu imóvel lá, a construtora está construindo, está dando andamento às fases da obra, e você tem a intenção de se desfazer desse imóvel. Isso é distrato, tá? Porque você fez um contrato com a construtora, então você vai distratar. Esse aqui às vezes parece óbvio, mas às vezes não, na parte prática as pessoas não refletem nisso. Então você vai, de forma voluntária, solicitar que esse imóvel aí não seja mais adquirido por você, e isso tem consequências legais. Daí você vai ter que pagar uma multa, vai ter um prejuízo que vai ser apurado ali, aí sim você vai ter que desembolsar um valor ou reter certos pagamentos que você fez. Na rescisão é uma outra situação, porque daí essa extinção da relação contratual, ela acontece por uma inadimplência ou da tua parte como comprador, ou da parte da construtora também. Isso pode causar rescisão contratual. O que seria uma causa da construtora? Não entregar o imóvel no prazo previsto, ou você contratou tantos metros quadrados do imóvel e eles entregaram a menos, ou a qualidade da estrutura que você contratou com a construtora também não foi satisfatória ou não é a mesma, né? Isso é uma causa de rescisão contratual. Aí nós vamos discutir de quem é a culpa pela rescisão para debater os reflexos que vão ter nessa fim da relação contratual, tá? Porque se você tem culpa na rescisão por inadimplemento do comprador, se você tem essa culpa, você vai ter que arcar com uma multa ali, além de ficar inadimplente e eles te cobrarem na justiça. Agora, se a construtora errou com você e também não cumpriu a parte dela, você tem o direito de exigir essa multa e ter todas as indenizações que estão previstas no contrato, tá? Aí a última situação é o cancelamento. O cancelamento é uma extinção administrativa e a gente vai ter que observar a cláusula contratual específica, que pode, muitas vezes, é um pouco incomum, mas a gente já vivenciou essa situação de as duas partes não quererem dar continuidade a esse contrato e resolverem, então, cancelar ele, ou, como a gente às vezes comumente fala, de resolver o contrato. Esse contrato está resolvido, as duas partes estão satisfeitas. Aí é uma outra hipótese também, que é um conceito que vocês precisam saber. Então, só para recapitular, o conceito de distrato é desistência voluntária. Eu não quero mais esse contrato. Rescisão é quando há inadimplemento das partes. E o cancelamento é quando há uma previsão contratual ou vocês querem resolver o contrato. Tanto as duas partes não querem mais dar continuidade a esse negócio. Perfeito, Bruno. E aí, só para esclarecer um ponto, dessas três possibilidades, qual delas que envolve um processo judicial? Ele é específico para uma delas ou em todas elas pode acontecer? Em todas elas pode acontecer, mas geralmente se judicializa essas questões quando a gente tem um problema de rescisão contratual. Porque aí é quando uma das partes não cumpriu com a sua obrigação, né? Tanto a construtora, né, ou a incorporadora, ela pode entrar com uma ação para cobrar esses débitos aí, se, né, o comprador está inadimplente, quanto o comprador na situação de que ele está sofrendo por uma inadimplência da construtora. Isso é muito comum quando acontece excesso de prazo na entrega da obra, aí isso vai ser judicializado, tá? E esse problema acontece quando as pessoas tentam alegar que a obra está atrasada e a construtora tem o prazo legal ali que eles colocam no contrato de 180 dias, mas ele vai esticando e a construtora não entrega e as desculpas são muitas e aí a pessoa chega no momento que ela não quer mais e não tolera mais esse atraso e aí tem que judicializar, infelizmente, tá? Perfeito. Agora, existe a possibilidade da construtora negar-se a conceder o distrato, o cancelamento? Sim, e não é muito incomum isso, tá? Às vezes a construtora se recusa porque o contrato ou ele foi mal redigido ou ele foi só redigido em atenção às cláusulas que favorecem a construtora ou a incorporadora, né? Uhum. E aí eles
negam essa rescisão contratual e esperam que a pessoa que comprou tome a atitude, então, de dar seguimento a essa extinção de relação contratual. O que acontece, então? Nessas situações, a gente recomenda que, então, seja notificado de forma extrajudicial a incorporadora, para que tenha um prazo aí razoável para a resposta de dar fim a essa relação contratual, até mesmo porque você vai estar lá acumulando parcelas de pagamentos ali que não estão sendo pagas. E o intuito, às vezes, de incorporadoras de má fé é que você fique inadimplente para eles terem razão de cobrar, né? Mas então, por isso que é muito importante a gente pensar em dar ciência para a outra parte por meio da notificação, que é o que a gente faz. Você está alegando para ela de forma formal, você está insatisfeito com essa relação contratual por descumprimento da parte dela, e com base nessa cientificação você já tem o direito, então, depois de não sendo respondido de forma satisfatória, ingressar com uma ação judicial para reaver aí os valores que você pagou e observar os seus direitos com relação a isso. Ótimo, Bruno. Esse esclarecimento aí é muito importante para o pessoal, porque muitas pessoas chegam até nós exatamente com isso. A construtora não aceitou, e o que eu faço agora? Eles falaram que não posso rescindir, principalmente quando é casos que já tem um financiamento atrelado, né? Muitos casos aí do Minha Casa Minha Vida, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E um outro ponto que também é muito relatado é com relação às multas. Muitas vezes as multas são consideradas abusivas. E aí é que a gente quer entender um pouquinho de como é que funciona, né? Por exemplo, a gente recebe pessoas que falam sobre multa de 20%, 30%, 40%, 50% sobre o valor do imóvel, outras 50% sobre o valor pago. Então, a gente tem uma série de possibilidades ali que as pessoas nos trazem, porém, muitas delas são ilegais, né? Então, eu vou pedir para você explicar um pouquinho melhor essa questão das multas para a gente. Sim, certo, com certeza. As multas, e vamos conceituar por que existe multa, né? A multa, ela serve, então, para forçar que os contratos sejam cumpridos, porque vai ter uma consequência, uma penalidade para a parte que não quer mais dar continuidade ao contrato, né? Mas ela está prevista também para indenizar a parte que vai sofrer com essa rescisão do contrato, ou com esse desfazimento, no caso do distrato, como eu falei anteriormente, né? A outra parte não quer dar mais continuidade, então a parte que está inocente nessa relação contratual, ela vai ter um prejuízo. A multa foi criada para isso, né? Mas a multa, ela não pode ser abusiva. E muitas vezes a gente tem muitos processos judiciais que a gente debate a situação da multa, justamente porque as empresas, elas acabam ultrapassando o direito delas de cobrar essa multa, ela fica abusiva, né? Então, muitos casos acontecem de a empresa, a incorporadora, querer cobrar a comissão de corretagem das pessoas, já embute o valor que ela pagou, eles querem reter o valor e querem devolver uma miséria de valores para o comprador, né? Então, o que a gente tem que observar nisso? A própria lei do distrato, ela prevê que esse tipo de situação, quando acontece o distrato, então você não quer mais voluntariamente, ela pode reter até 50%. Só que isso tem que ser justificável. Por que até 50%? Muitas vezes você não vai ter ali uma fruição do apartamento se ele está sendo construído, né? Então, a incorporadora, ela não perdeu dinheiro com aluguel ou não perdeu de vender para outra pessoa de forma explícita. Isso tem que ser comprovado. Tá? Então, a gente tem que trabalhar nessas hipóteses. Eles têm que comprovar por que eles vão chegar até o teto de 50% do que você pagou. E aí, muitas vezes, eles não têm essa justificativa, mas acabam cobrando isso da pessoa que tem a intenção de distratar. E aí, o que a gente faz nessas situações? Ou a pessoa, no momento, aceita o desconto e depois debate isso na justiça para reaver essa cobrança, ou então, quando a gente já pega o caso no início, a gente já começa a tratar com a construtora ou com a incorporadora desde já, para dizer, eu não vou aceitar que você me desconte tantos por cento, porque isso não está correto, você não me justificou a necessidade. E qual seria a necessidade? É o pagamento do ITBI, é os emolumentos, tudo isso vai somando no prejuízo que a incorporadora teve, e ela vai querer te descontar isso, e é possível essa situação.
Mas algumas situações, por isso que a gente tem que analisar cada caso, e é por isso que a gente acaba fazendo a consulta com o cliente antes de fazer qualquer atitude de notificar, a gente precisa entender o que gerou esse distrato aí. Às vezes a pessoa, na sua situação de não saber seus direitos, ela acaba não sabendo que às vezes a culpa de estar querendo desistir do imóvel é da própria construtora, que tu não ficou satisfatório, tu não foi bem informado no início quando houve a compra do imóvel. Por exemplo, eu gosto de exemplificar porque às vezes você se identifica com um caso, né? Eu tenho uma situação lá no escritório de uma pessoa que adquiriu um imóvel lá em Santa Catarina, que foi prometido para ela que ela teria uma valorização desse imóvel e que não precisaria contratar financiamento. Então, até ela pagaria o início ali, que seria um valor diretamente para a construtora fazer a contratação com ela, né? Então, seria uma entrada. E depois, mais adiante, perto da entrega do imóvel, aí sim seria o momento de contratar um financiamento. Então, ela acreditando na conversa do vendedor, né, do corretor de imóveis, acabou, então, fazendo esse contrato aí. Só que não deu 3 meses, a incorporadora já mandou uma mensagem para ela, ó, chegou o momento de você fazer o financiamento. E aí gerou o conflito, porque ela não foi bem informada no início dessa venda. Temos todos os registros dessa negociação com o corretor de imóveis, isso é muito importante, você manter, né, os registros das conversas, e ali ficou bem evidente que não era só uma situação do distrato, ela já estava pensando, essa minha cliente já estava pensando, eu vou tomar o prejuízo porque eu não tenho dinheiro para financiar, vai ficar muito alta a parcela. E aí, na conversa, na consulta, eu identifiquei que a situação foi falta de esclarecimento para ela na hora da compra. Então, a gente acabou judicializando, porque a gente notificou a incorporadora antes, e a incorporadora manteve dizendo que eles estavam na razão de querer cobrar para ela o distrato, todas as situações, mas não era uma situação de distrato, é uma situação de rescisão, ela foi mal informada. Então, uma má informação, porque o imóvel vai ficar pronto em 2027, estamos em 2025, então a informação que ela tinha é que ela só precisaria fazer o financiamento em 2027. E não, essa informação está errada. Então a gente judicializou, conseguimos a liminar para suspender a cobrança e agora a gente vai apenas debater o quanto essa construtora vai ter que devolver para ela, se realmente é uma situação de distrato ou se é uma situação de rescisão contratual. É assim que a gente faz. Então, a gente tem que debater essas multas, porque elas acabam se tornando abusivas, tá? E aí eu vou só ressaltar o que você, Bruno, acabou de falar, é manter registros. Conversou com o corretor, né, de imóveis, o vendedor, registra isso, coloca no e-mail, coloca... Né, a melhor das formas seria o e-mail, mas a gente sabe que no dia a dia a gente usa muito o WhatsApp. E sempre deixe lá registrado no WhatsApp aquilo que foi acordado, sempre procure esclarecer dúvidas através do WhatsApp. Nem sempre, muitas vezes, eles já conhecendo isso, eles vão querer te ligar para te explicar alguma coisa, vão querer fazer isso numa entrevista presencial. Você deve sempre formalizar isso. Inclusive, você pode gravar conversas que você teve com o corretor, né, presencialmente, o seu celular ali, não tem problema, isso pode ser utilizado como prova também, porque você está participando dessa conversa. Então, é importante você ter sempre formalização para evitar cair nesse tipo de situação aí de, me falaram uma coisa no começo e depois me falaram outra depois, né, na hora que tiveram que fazer a cobrança, e isso é um dos grandes problemas. Isso acontece com uma frequência muito grande. É só você assistir o vídeo, né, do nosso canal aqui que eu falei sobre distrato, um vídeo já um pouco antigo, a gente está atualizando agora, mas você vai ver dezenas, centenas de relatos lá, exatamente falando sobre esse tipo de situação. Eu comprei e não consegui pagar, ou me falaram uma coisa e agora estão me pedindo outra. Né? Tem casos, por exemplo, a pessoa teve aprovação de crédito, entre aspas, da construtora, com uma renda de 5 mil. Só que agora ela foi no banco e o banco está pedindo 9 mil de renda. E quem aprova crédito é o banco. A construtora ela é muito mais flexível na hora de aprovar o crédito. Então, é importante você ter toda essa conversa ali, exatamente para garantir a sua, né, uma cobrança judicial no futuro.
Perfeito. Eu faço só mais um adendo, um pouco fora do nosso assunto, sobre os corretores de imóveis, né, para não ficar uma situação mal colocada, né. A gente entende que são profissionais e muito importantes para o mercado imobiliário, né, mas às vezes até o próprio corretor é um pouco mal informado da construtora. Às vezes eles não obtêm a informação correta da construtora, só que no fim das contas eles acabam sendo responsabilizados, porque a lei também responsabiliza o corretor de imóveis pelas informações que ele passa, né? Então, às vezes, a gente fica ali focado na comissão, mas não entende que toda essa função de aproximar o cliente com o vendedor e o comprador, que é da função dele, tem que ser muito bem esclarecida, né? E até para ele resguardar, quem é corretor de imóveis, para resguardar os honorários de corretagem dele, porque, em regra, pode ser ajustado de forma diferente, tá, pessoal? Mas, em regra, quem paga a comissão é o vendedor, porque foi ele que contratou para fazer a venda, né? E aí, se tem essa situação de distrato, a parte que comprou vai querer debater isso e gerou um problema para o corretor de imóveis desnecessário, né? Então, atentem para passar a informação correta para o público consumidor. Exato, e é muito importante que você, corretor, você que é profissional da área, também conheça sobre os processos, principalmente do financiamento, porque muitos processos acabam sendo barrados no processo de financiamento. E aqui no canal nós trazemos informações completas sempre sobre aquisição e financiamento do imóvel. Então, se inscreve aqui no canal, deixa a curtida nesse vídeo e ativa o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo relevante sobre o mercado imobiliário que nós trazemos todas as semanas nos vídeos aqui do canal. Aí, seguindo aqui, Bruno, a gente falou das multas, né, discussão judicial, e agora, sobre prazos contratuais, tanto no processo de entrega do imóvel, né, a gente sabe, você já comentou anteriormente, que existe uma tolerância, mas como que funciona, de uma maneira geral, toda essa questão dos prazos num contrato de aquisição de um imóvel? Isso é muito importante, a gente cuidar os prazos contratuais e o atraso de obra, que é possível de acontecer, sim, porque a gente vive em um país gigantesco com várias intempéries, né? São muitas situações. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente teve as enchentes que atrasaram obras, são fatos da natureza, infelizmente ninguém é responsável por isso, né? Então, tudo isso acaba refletindo e judicializando questões, né? Mas a gente sempre tem que manter a observação no instrumento de contrato. Ali vai estar escrito, então, um prazo de entrega. Então, você tem que verificar no contrato isso e verificar também se tem um cronograma, né? Para fazer essa aquisição do financiamento, para fazer todos os passo a passo da sua obrigação contratual, que é pagar, obviamente, e receber da construtora o que você está pagando, né? Então, a gente tem que observar aquilo ali. Sobre os atrasos, né? Então, a gente tem que observar ali o atraso de 180 dias. Nessas situações, quando ultrapassa, isso autoriza você, que é comprador, o distrato sem multa. Tá? Você não precisa pagar a multa. Aliás, inverte essa situação. Quem deveria pagar a multa, então, passa a ser a construtora te indenizar por esse atraso de obra. Porque, às vezes, você não é só um investidor na área de imóveis, às vezes você quer comprar para moradia própria, né? E você planejou toda a situação, você pode estar querendo ter filho, já está pensando em ter a mudança para a casa nova ou para o apartamento novo, e a empresa, a construtora nunca entrega, né? Isso aí gera motivo de rescisão contratual. E a gente tem que observar isso, que esses 180 dias eles também não são automáticos. Em alguns casos, eles têm que ser justificáveis, porque não é simplesmente... Acaba acontecendo um ganho de prazo na prática, né? Se a construtora ela não entrega. Então, se hoje, o dia que nós estamos gravando esse vídeo, 15 de maio de 2025, hoje era para ser entregue determinado imóvel, e ele não foi entregue hoje, a gente precisa, como consumidor, saber o porquê a construtora não vai entregar para poder ter essa decisão. Eu vou manter ou não vou manter esse contrato? Se você começa a prever que não vai ser entregue, aí passou o prazo de entrega contratual, você já pode começar a pensar, então, a rescindir esse contrato, tá? Não raras vezes a gente tem processos também no escritório, por exemplo, não estou dizendo que é sempre lá, tá? Mas a região de Santa Catarina, o mercado imobiliário lá está bem aquecido
e algumas incorporadoras de outros estados do Brasil estão entrando lá dentro para erguer prédios, né? E às vezes eles não estão conseguindo entregar os imóveis no prazo, quiçá começar as obras. A gente tem um caso de um investidor financeiro aí que é estrangeiro, ele comprou algumas salas comerciais de uma determinada construtora e ela não vai entregar, ela nem ergueu as obras ainda. Então já começou, né, o burburinho entre os investidores, eles fizeram um grupo e se percebeu que o prazo contratual não vai chegar a tempo. Então eles não vão entregar aquela obra lá, que era para 2025, não chegou nem a iniciar o canteiro de obras. Então, esse tipo de situação é bem comum de acontecer quando eles não cumprem esse prazo. Aí eles alegam o seguinte, a gente notificou essas construtoras, né? Eles alegam que eles estão dentro do prazo. Mas aí a gente vai para a parte prática, né? É razoável que você erga um prédio de 45 andares em menos de um ano? É claro que não, né? A construtora não vai entregar isso, né? Então, a gente já conseguiu também entrar com um pedido liminar ali para esse tipo de cliente, para suspender a exigibilidade dessas parcelas, porque o cliente parou de pagar, ele também ficou nessa situação. Eu não vou estar entregando o dinheiro e pagando parcelas, vocês não vão me entregar, né? Então a gente já notificou eles, dizendo que não vai haver continuidade, e quando a gente faz o pedido na justiça, a gente pede, observa para o juiz deixar bem claro que o que está sendo suspenso são as parcelas que venceram, para eles não poderem negativar essa pessoa, e as que vão vencer. Então, essa dívida ela fica suspensa, tá? Isso resolveu o processo? Não, não resolveu. Ele só simplesmente deu uma segurada, deu um retrato do tempo de como está aquela situação para o juiz poder decidir o mérito dessa ação, para ver se realmente a construtora falhou no dever dela de entregar o imóvel. Isso é muito importante, né? Porque a gente tem muitos casos de construtoras que quebram ou que têm problemas financeiros e ficam ali por anos. Eu conheci um casal recentemente, clientes meus, que eles compraram um apartamento no Guarujá há 10 anos atrás, e até hoje esse apartamento não foi entregue. Então, são situações que você precisa ir acompanhando. É sempre importante você ver como é que está a evolução da obra, acesse o site da construtora, vá lá no local presencialmente, olhe, de alguma forma, tenha informação sobre como está andando. Porque é exatamente o que o Bruno falou. Pô, passou 2 anos, 1 ano, os caras nem começaram a construir, então pode ser que tenha um problema ali. Não quer dizer que vai ser um problema, porque às vezes tem um lançamento, existe um prazo ali para começar a obra, alguns meses, né, pode chegar até 1 ano, em algumas situações, para começar a construir, mas não é o principal, né? O principal é que você tenha o começo, o avanço ali, já fala, ó, quando vai começar a obra? Ah, vai começar daqui 6 meses. Acompanha, vê se isso está certo para poder se prevenir também. Perfeito. Fabrício, mais um esclarecimento que eu acho importante e nos chegam essas questões que as pessoas também não sabem dos seus direitos, né? É importante sempre verificar a documentação do que estão te oferecendo no mercado imobiliário. O registro de incorporação tem que haver, o corretor de imóveis tem que te mostrar esse tipo de coisa, porque senão é uma captação de dinheiro e você não sabe para quem está pagando. Não é só simplesmente porque tem um CNPJ lá e é a construtora ABC que está vendendo, que é um negócio irregular. Você tem que saber que todos os empreendimentos imobiliários eles são registrados lá no registro de imóveis daquela localidade lá. Por quê? Porque a captação de dinheiro, depois que tiver incorporado, depois que tiver tudo ok, a documentação, o projeto estiver aprovado, aí sim eles estão autorizados a vender aquele imóvel para o público consumidor. Porque caso contrário não tenha esse registro, a incorporadora pode utilizar desse dinheiro para fazer o pagamento de obras que ela já começou e não teve dinheiro para dar continuidade. Isso é bem comum de acontecer. E aí acaba acontecendo como uma pirâmide, né? Aí você comprou por último o seu imóvel, não tem certeza se ele vai ser construído por uma desorganização do empreendimento imobiliário, não foi sua, né? Então você cobre isso do corretor de imóveis, se estiver comprando diretamente da construtora, cobre o pedido para eles te exibirem a documentação, se estiver tudo ok e regularizado, tá? Isso vai te evitar uma boa dor de cabeça no futuro, se você comprar um imóvel desse tipo aí, sem registro de incorporação. Que, inclusive, isso acaba sendo crime no Brasil, né? Não pode vender
imóveis sem registro de incorporação. Agora, vamos lá falar de alguns casos especiais aqui, né? Principalmente do Minha Casa Minha Vida. Como que a gente faz, como que funciona quando nós temos o distrato de um imóvel que já está financiado? Seja ele um imóvel que você adquiriu na planta e você está pagando ali os juros de obra para o banco, né? No caso, principalmente do Minha Casa Minha Vida, e, dependendo da cidade do Brasil, também SBPE, e os outros casos ali onde a pessoa faz o financiamento e por algum motivo ele precisa desistir ali na frente. Essas situações, então, dos distratos do programa Minha Casa Minha Vida, a gente tem que verificar aí, e de forma resumida, eu vou falar para vocês que há duas vias principais para desistir de um contrato habitacional desse estilo, tá? Eu já vi vídeos aqui no YouTube de algumas pessoas dizendo que não é possível cancelar o contrato do Minha Casa Minha Vida, mas eu digo que é sim, porque a gente já tem casos assim e foi feito dessa maneira, tá? Às vezes acontece por desconhecimento que existem portarias, tem situações, porque isso é um programa social, o Minha Casa Minha Vida, ele acaba sendo isso, é para facilitar a moradia da população. E aí, infelizmente, né, tem uma parte bem burocrática aí, porque você vai tomar um financiamento público para poder fazer essa construção, né? Então, é isso que envolve. Aí é claro que há uma indisposição em dizer que é possível, porque a pessoa vai ter uma série de burocracias para cumprir, para poder se desfazer. Mas não é impossível, tá? Todo o contrato ele é rescindível por culpa das partes. Então, a gente tem que verificar as situações. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, vou falar, né, na situação do distrato, então, vamos retomar, por iniciativa do comprador. Essa desistência voluntária, ela está prevista, sim, numa portaria do programa, tá? É a portaria 488/2017. E ela é possível desde que o beneficiário, então, protocole esse pedido por escrito, junto ao teu agente financiador ali, vamos tomar como a Caixa Econômica Federal. A pessoa tem que comunicar esse fundo aí para dizer que ela quer simplesmente formalizar essa desistência, tá? Mas ela também tem umas exigências, essa pessoa tem que estar, então, ela tem que estar adimplente com todas as parcelas e encargos, se tiver IPTU, se tiver taxas, tudo isso tem que estar em dia. É importante também que ela devolva o imóvel desocupado e em bom estado, né? Porque acontece aí do pessoal, às vezes, utilizar o imóvel, depredar ou ter que fazer algum tipo de reforma, fica um pouco mais complicado, porque vai estar chamando para ti um prejuízo material que você vai ter que pagar aí para deixar esse imóvel em dia, né? E também é importante que essa pessoa pague as despesas cartorárias e administrativas dessa rescisão contratual. Estou falando aqui, então, de um imóvel que já está construído. Ele já está pronto, você simplesmente quer desistir dele. É possível sim, tá? Agora, situações ali que envolvam rescisão contratual por culpa da construtora e você fez o programa Minha Casa Minha Vida. E a construtora disse que ia entregar um porcelanato X, eu cheguei lá na hora de verificar e fazer a vistoria da obra, tinha um porcelanato de péssima qualidade ou estava mal colocado e tal. Tudo isso, pessoal, tem um procedimento para acontecer. Primeiro, eles vão fazer, então, a vistoria da obra, você vai ter que aprovar. Não raras vezes, alguns clientes contratam um engenheiro para fazer um laudo para verificar se está correto as coisas que a gente, como consumidor, é ignorante ali na parte de tubulação, elétrica, para ver se está tudo certo no imóvel, né? E às vezes o engenheiro reprova, você dá o prazo para a construtora consertar isso daí. Não consertou, e eu não quero mais esse imóvel. Aí você tem um direito à rescisão desse contrato, mesmo no programa Minha Casa Minha Vida. Aí o que acontece? Quando tem esse tipo de inadimplemento ou uma falha grave, então, da construtora, como um atraso também excessivo, como a gente falou, né? Esse tipo de situação, nesse caso, o comprador tem que notificar também, tudo vai nesse procedimento de notificação, extrajudicialmente. Se houver uma solução, se não houver, perdão, uma solução, a gente propõe uma ação judicial para resolver esse contrato. E aí pedir esse tipo de multa, exigir tudo que é de direito da sua parte como comprador, tá? E a Caixa tem que fazer, então, a rescisão desse contrato de financiamento. Se você tem dinheiro a receber nessa situação,
e, por exemplo, utilizou o fundo de garantia. Esse dinheiro vai voltar para a tua conta vinculada ao fundo de garantia, e o dinheiro que você desembolsou propriamente ou diretamente para a construtora também tem que ser voltado para você, tá? Mas é possível sim, e também é importante, a gente tem por prática, quando acontece inadimplemento da construtora, de notificar primeiro a construtora para chegar com a notificação da construtora para a Caixa Econômica e justificar, ó, eu estou rescindindo esse contrato, que eles não cumpriram com a parte deles, comigo. Então, aí fica mais fácil da Caixa dar continuidade a essa rescisão do programa Minha Casa Minha Vida, tá? Mas são tudo etapas, demanda tempo e paciência das pessoas, né? Eu sei que às vezes o cliente acaba ficando ansioso, né? Porque é um valor considerável que você investiu no imóvel e você quer isso de forma imediata. No nosso escritório, nós temos essa postura de tentar resolver tudo fora da justiça, porque às vezes as coisas se resolvem dessa maneira, é mais rápido e eficaz para todo mundo. A gente faz uma ponderação do que é que você pode, então, aceitar como perda para você receber um dinheiro rápido, né? Mas caso não tenha acordo, caso não dê certo negociar de forma extrajudicial, eu não tenho como não dizer para você que nós vamos ter que ingressar com uma ação para poder reaver o dinheiro de volta, tá? Mas é possível, sim, fazer a rescisão do contrato Minha Casa Minha Vida. E nos casos, Bruno, de outros tipos de financiamento, outros imóveis que não estão dentro do Minha Casa Minha Vida, existe essa possibilidade também? O processo é um pouco mais burocrático? Existe também a possibilidade, se você tomou um financiamento com uma instituição bancária que não esteja nesse programa aí, é possível sim também, tá? Em algumas das situações, dependendo, a gente vai ter que demandar também o banco, se ele não quiser devolver o valor ou não quiser colaborar com essa rescisão do contrato. Mas o procedimento é semelhante, a gente tem que notificar a parte, né, a contratual ali, a construtora, e depois mostrar para o banco ali que você está tomando a atitude de se desfazer desse negócio, até mesmo porque algumas construções o banco libera os recursos por etapas, né? O programa Minha Casa Minha Vida é assim, eles não liberam todo o valor diretamente para a construtora. Você financiou um imóvel, aí a construtora vai liberando a verba aos poucos, assim que eles forem concluindo as etapas da construção, a Caixa vai liberando mais dinheiro para poder ir avançando a obra e assim vai sendo feito, né? O financiamento bancário. Então, é por isso que às vezes as construtoras dizem que não tem como rescindir o contrato Minha Casa Minha Vida, porque eles dependem desse recurso para fazer, então, o financiamento da obra, tá? Perfeito, Bruno. E aí, como que é o procedimento prático para você conseguir o distrato, o cancelamento aí do seu contrato? Vamos lá. Esse tipo de situação a gente precisa, primeiro, é bem importante, que a gente conheça a tua história, a gente precisa ouvir se eu tiver que fazer esse tipo de atendimento judicial, tá? Você pode muito bem tomar a iniciativa de tentar resolver por conta própria todas essas situações. Não precisa do advogado para fazer isso. Mas algumas pessoas preferem ter esse esclarecimento e essa assistência do profissional do direito para poder acompanhar, e assim a gente faz de forma correta. A gente segue um padrão, um procedimento que nós criamos para chegar até o resultado que você precisa, tá? Então, como a gente faz isso? A gente precisa primeiro coletar esses documentos. O contrato, são os comprovantes de pagamento, as comunicações que você teve com o canal que é disponibilizado aí para relacionamento com o cliente, né, da construtora. Tudo isso a gente coleta, e não só isso, a gente tem que ouvir a história para ver e tentar identificar se houve uma culpa da construtora nisso, ou se só você quer realmente se desfazer desse negócio, tá? Aí a gente faz uma leitura detalhada do contrato, a gente identifica as cláusulas e o que é possível nesse contrato fazer de distrato, verifica o prazo da obra, e aí então a gente faz a notificação formal. A gente envia isso por correio, né? Como a R ali com aviso de recebimento, então o carteiro vai entregar lá na construtora, vai coletar a assinatura e vai nos mandar de volta para o escritório. Aquilo ali é a prova de que a construtora está ciente dessa intenção de rescindir. E aí a gente vai acompanhando, tá? Acompanha o prazo que a gente dá.
Se a gente estiver falando daquele prazo de arrependimento dos 7 dias, você também pode fazer a notificação e aguardar que isso seja enviado e seja respondido num prazo razoável para você. Mas no caso dos atrasos ali de 180 dias, a gente vai ter que botar um prazo aí de mais ou menos 30 dias para eles responderem, tá? Porque eles também vão ter que levantar a documentação, ver se está tudo ok e nos dar uma resposta formal. Ou também não nos dar resposta nenhuma, que daí a gente já subentende que eles ignoraram a nosso envio de correspondência, tá? Superou tudo isso, acabou o prazo, aí a gente parte então para o ajuizamento de uma ação. A gente fala uma ação de resolução contratual ou de rescisão, que o juiz vai declarar que esse contrato está rescindido e nós vamos verificar que tipo de valores vai ter que ser devolvido para a pessoa que está ajuizando a ação. Em alguns casos, a gente acaba, então, pedindo uma liminar, né? O que é uma liminar? É uma decisão de urgência. Antes de entrar no mérito, o juiz verifica ali o que eu estou alegando como representante da parte, né? Para ver se ela corre o risco de ter o nome negativado, ou se ela já foi negativada, daí tem um pedido de dano moral, e a gente tem que pedir para retirar o nome dessa pessoa do Serasa. Tudo isso a gente tem que verificar e eu esclareço para a pessoa nessa consulta, tá? E após, estou passando no tempo aqui, resolveu, o juiz julgou o mérito, o processo terminou e você foi vencedor dessa demanda judicial. Aí sim, a construtora tem o prazo, então, depois de tudo isso, de 15 dias de devolver o dinheiro corrigido, obviamente, com juros e o que mais for acrescentado nesse valor, ou se ela não cumpriu o prazo dos 15 dias voluntariamente, a gente inicia o cumprimento de sentença forçado, daí a gente bloqueia dinheiro de conta, penhora bens, mas isso aí a gente já está falando de uma situação bem distante, tá? E aí eu também gostaria de deixar claro que não raras vezes a gente consegue, no curso do processo, fazer um acordo com a construtora, e isso permite que se encerre qualquer debate judicial, tá? É permitido fazer isso, a gente tem essa postura de tentar resolver tudo antes para que o cliente receba logo esse valor, esse recurso que ele pagou para a construtora, tá? É possível sim fazer isso. A gente sinaliza ali no início da ação que a gente tem intenção de fazer uma audiência de conciliação. E aí, se der certo e a gente conseguir um acordo, se encerra o debate judicial e aí a empresa vai pagar o valor para você ali, tudo certo, tá? Mas caso não dê certo, o processo segue o rumo aí até o final. Legal, Bruno. Então, essa questão, tanto no acordo no extrajudicial quanto no acordo no começo do processo, seria as melhores opções aí, né? Porque aí a pessoa demora menos tempo. Mas aí sempre é aquele negócio, você precisa avaliar o retorno que você vai ter com relação a isso, né? Às vezes vale a pena você esperar um pouco mais, receber um valor muito mais significativo, porque a proposta não foi boa, então vai de cada pessoa e do momento, porque tem pessoas que precisam do dinheiro naquele momento, né, inicial. Então, depende da sua necessidade, depende da sua urgência de ter de volta esse dinheiro, e aí vai variar de acordo com o caso, né? Agora, Bruno, vou colocar aqui algumas perguntas de maneira geral, que são perguntas que a gente costuma receber nos vídeos aqui do canal, que é, quando eu solicito um distrato, meu nome fica sujo? Aí tem a questão de crédito versus devolução, né? Então, tem algumas construtoras que, ao invés de devolverem o dinheiro para você, geram um crédito para que você coloque em um outro imóvel. Isso é legal? E, né, uma terceira dúvida aqui, vou colocar tudo de uma vez, já para você poder responder de uma vez só, sobre o prazo para restituição. Você já falou ali no caso do judicial, mas no extrajudicial, né? Então, a gente tem questões de parcelamento, tem questões de pagamento à vista. Como que funcionam aí essas três principais dúvidas aí dos nossos inscritos? Se você está, por exemplo, tomando a atitude, você quer fazer o distrato, como já falamos, né, iniciativa da sua parte, se você estiver inadimplente, a construtora pode sim negativar você nessas situações, tá? Pode ter o nome inscrito no Serasa e aí você vai ter que fazer o pagamento para poder sair, ou às vezes até o protesto, né? Que o protesto é pior porque você vai ter que ir até o tabelionato e pagar os emolumentos lá do tabelião para poder sair do protesto, tá? Nessas situações, inadimplência da sua parte,
é possível ficar com o nome negativado, tá? Mas em situações diferentes, como eu falei, quando a culpa é da construtora e ela, sem razão, quer manter o contrato ou quer te exigir uma multa que não é devida e você discorda disso, passamos pela notificação, já resolvemos tudo, e ela ainda assim ter negativa, essas situações, além de serem indevidas, essas negativação, você tem o direito, então, a pedir um dano moral, tá? Desde que você não esteja inscrito aí no Serasa por outro motivo, tá? Foi só essa situação aí, isso te gera um dano moral, porque você não tem culpa, né? Então, na ação judicial, a gente acaba pedindo para o juiz liminarmente determinar, então, que seja retirado o teu nome do protesto, porque não foi sua culpa ter sido negativado, né? Ou para o Serasa realmente levantar essas anotações, cancelar o registro da tua negativação. E depois disso a gente parte, então, quando o juiz resolver o mérito dessa ação, ele vai verificar se você teve, então, o nome negativado, se isso aí gerou um prejuízo moral para você. Hoje, no Brasil, já se entende que o simples fato de estar negativado indevidamente não precisa justificar. Se você foi num comércio tentar passar ou pedir algum crédito, se você passou algum tipo de vexame, já se presume que estar negativado é vexatório e gera um prejuízo para a moral da pessoa, tá? Então, nessas situações é possível pedir um dano moral. Sobre o crédito e devolução, tá? Essas situações de haver a construtora ceder um crédito para você utilizar em outra obra ou um outro empreendimento imobiliário. Isso é possível de ser feito, tá? Mas você não é obrigado a aceitar também. Tá? Caso você tenha interesse em algum outro imóvel, se isso ficar de forma satisfatória para você, você pode aceitar, não tem problema nenhum, isso fica documentado lá. Aí você tem que observar, claro, o processo dessa contratação aí, se vai ser feito dessa forma correta. Mas, às vezes, as pessoas não concordam com isso e a gente tem que também judicializar essa questão para pedir o valor de volta, tá? Você não é obrigado a aceitar. Ok, não aceitei. Qual é o prazo para eles me devolverem? Esse tipo de prazo, a gente tem duas situações. Você pode também respeitar o que está no contrato. Algumas vezes as construtoras, as mais honestas, colocam ali de 30 a 60 dias para ser devolvido o valor na situação de distrato, tá, pessoal? Iniciativa do consumidor. Tem esse período aí, mas algumas outras utilizam de uma cláusula que a gente considera ilegal e todas as vezes que a gente debateu ela na justiça, a gente conseguiu ganhar, que é aquela situação de esperar até que seja vendido aquele apartamento ou aquele imóvel que você comprou para te devolver o dinheiro. Isso não pode acontecer. Isso já tem uma súmula do STJ dizendo que é de forma imediata essa devolução em uma parcela só, tá? Se a gente tiver que judicializar e pedir isso para que a justiça conceda esse direito para você, fique sabendo que é um direito do consumidor receber a restituição do valor em uma vez e em até 30 dias, geralmente, é o que se utiliza para levantar esse valor, tá? Bom, então, a gente falou aqui de várias situações, várias hipóteses aqui de distrato, onde você tem direito, onde a construtora tem direito, e importante que você tenha um acompanhamento, né, caso isso esteja acontecendo para você. Se você tiver dúvidas, se você quiser esclarecer, se você precisar de suporte para acompanhar você num processo de distrato, num processo de rescisão do seu contrato, processo de cancelamento, pode nos procurar através dos contatos que estão aqui na descrição desse vídeo, né, no meu perfil também, né, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, a gente tem uma série de informações sobre isso. Vocês podem ficar à vontade para nos buscar aqui para obter o melhor suporte nesse processo. Mas eu gostaria de ressaltar também que o principal motivo para que tantas pessoas desistirem da compra dos seus imóveis não são problemas financeiros, mas sim a falta de informação e de um planejamento adequado. E um suporte adequado em todo esse processo de compra e financiamento do imóvel pode te poupar muitas dores de cabeça e ajudar a economizar muito dinheiro, porque você vai estar muito menos propenso a esse tipo de situação que vai levar a um cancelamento, a um distrato do seu contrato ou uma incapacidade financeira. E é exatamente esse tipo de suporte que nós fornecemos para você aqui nas consultorias da Bragato. Nós temos um time de especialistas que vai te ajudar em todo o processo, desde o planejamento, para garantir que você tenha os recursos tanto para financiar, pagar as taxas e, posteriormente,
arcar com as prestações do seu financiamento, nós damos um suporte em toda a análise do negócio que você está fazendo, orientação sobre todas as taxas e impostos que você vai pagar durante todo esse processo e, no final, orientação que é extremamente importante para que você consiga a aprovação do seu financiamento imobiliário lá na frente. E o mais importante, tudo isso de maneira totalmente independente, uma vez que nós não fazemos parte do ecossistema tradicional que envolve o mercado imobiliário. Para você saber mais sobre a nossa consultoria imobiliária independente, fale com a gente através dos contatos que estão na descrição, no primeiro comentário ou no QR Code aqui em cima. Bom, Bruno, mais uma vez eu agradeço pela sua participação aqui nos conteúdos do canal. Eu acredito que tudo isso que nós falamos hoje vai ser muito importante para milhares de pessoas que assistem nossos vídeos. E queria, mais uma vez, deixar o agradecimento aí para você. Obrigado, Fabrício. Eu que agradeço a oportunidade de fazer aí mais um vídeo contigo para a gente poder esclarecer as pessoas, né? Por isso que a gente está aqui, a nossa missão, né, também como advogados, tentar esclarecer a população. E a gente fica, então, à disposição. Quem tiver qualquer tipo de dúvida, eu sei que às vezes o assunto é bem extenso, não consigo resolver em poucas palavras e no tempo que a gente tem aqui no YouTube, mas é importante que a gente pelo menos tenha algumas noções, né? E a gente fica à disposição e você também pode procurar seu advogado de confiança para resolver essas situações imobiliárias e para qualquer outra, como você falou, os seus serviços são muito importantes para as pessoas poderem contratar de forma adequada e correta os financiamentos imobiliários. E para qualquer dúvida que você tiver, pode procurar então aí o Fabrício e você pode chegar até nós através dos meios de contatos também que ele vai poder fornecer para você assim que você entrar em contato. Beleza, Bruno? Novamente, tanto os nossos contatos quanto os contatos do Bruno vão estar aqui na descrição desse vídeo. E se você não é inscrito no canal, mais uma vez eu peço que vocês se inscrevam, deixem a curtida nesse vídeo e compartilhem esse conteúdo, que eu tenho certeza que a maior parte das pessoas que estão aqui com a gente agora tem alguma pessoa que precisa e está passando por uma situação como essa, precisa desse tipo de orientação. Muito obrigado e até o próximo vídeo.